Pra Frente, o podcast que gera mais negócios. Pessoal, estamos aqui de volta, sabe? Essa aqui é a edição 14 do Pra Frente Podcast, tá? Então, a gente está toda semana falando sobre artes, cultura, terceiro setor, empreendedorismo, negócio, desenvolvimento humano e muito mais. E toda semana eu trago um convidado, uma convidada que seguramente é uma referência dentro da sua área de atuação, tá? Então, seja muito bem-vindo ao Pra Frente Podcast do 14, que tem o patrocínio do escritório contábil Bernardino. Ainda dá tempo de você fazer o seu imposto de renda até dia 29 de maio, ou uma empresa que é referência no setor de contabilidade aqui em Mococa há mais de 50 anos, escritório contábil Bernardino. Também da Banfix Consultoria, dos treinamentos corporativos e pessoais AguiaFix, dos painéis de LED da Communication, tanto do centro na Coab 2, que é uma excelente opção para você que é empresário ou empresária, também, né, da Du Propaganda Design, do Pedro Berti, né, pode confiar a sua marca ao Pedro Berti, que você está muito bem atendido. Tá? E é isso aí, pessoal, Pra Frente no YouTube, hein? Pra Frente Podcast, se inscreva lá, seja nosso parceiro, para você também que tem um negócio, nos procure para ser nosso patrocinador e principalmente parceiro. Essa semana eu estou com um convidado que nós somos amigos há bastante tempo, né, meu caro? Muito legal, já vai estar se apresentando para você. E a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, sobre o mercado de brindes, que é muito importante para fomentar os negócios, né? E também sobre o Conselho Municipal de Turismo de Mococa, o Contur, que eu sempre falo que o turismo pode ser uma fonte de renda muito importante, né? Economicamente muito significativa. Aguinaldo, por gentileza, se apresenta aqui para o nosso público. Olá, pessoal. Aguinaldo, que hoje aqui tenho a honra de participar com o Zé Cássio aqui no Pra Frente Podcast. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, muito produtiva, realmente para frente. E como ele falou, nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre empreendedorismo, sobre o mercado de brindes, sobre o turismo, mercado importante aqui. Mococa está vivendo um momento importante de crescimento, de desenvolvimento desse mercado, e eu acho que isso vai ser muito valioso. E também vai ter um pouquinho aí sobre o Festival do Café, que é um evento importante para a nossa cidade, que está chegando aí. Muito obrigado, Zé. O café, né? O café que é digamos, uma paixão mundial, né? Com certeza. E que tem aqui na nossa região da Mogiana, né? Que vai em Ribeirão Preto, até Franca, Guaxupé, né? Que historicamente são locais onde o café sempre foi muito importante, um motor da economia ali em tempos passados, né? Sim, e hoje ainda considero extremamente importante e uma paixão nacional, literalmente, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Extremamente importante. É extremamente importante. O Aguinaldo aqui é de Garaí, que é, obviamente, o distrito aqui da nossa cidade de Mococa, né? E eu sempre falo, né, que a gente não vou nem falar zona rural, né? A minha referência histórica, emocional é roça, né? Não é zona rural exatamente, é na roça. E o Aguinaldo nasceu exatamente, né? Fica à vontade para chamar de zona rural, Aguinaldo. É que eu sempre falo, o Aguinaldo nasceu na roça, mas conta um pouquinho dessa sua origem, por gentileza, para a gente. Aí, então, Zé, eu sou natural de Garaí, né? Distrito aí de Mococa. Vivia em Garaí até os 18 anos. Sim. Então, assim, foi uma fase importante, uma parte aí, um terço da minha vida. Sim. Já foi nessa zona rural. Tá? Mas é sempre um aprendizado muito grande, né? Eu acho que aquilo te dá uma base muito forte. Claro que naquele momento, aí você passa a adolescência ali e tudo mais, nesse formato, de repente parece que você não tem perspectiva. Sim. Tá? Mas a partir daí você começa a olhar e as coisas vão acontecendo, vão mudando, como sempre, mudam. Né? E isso que trouxe, quando
família veio para Mococa já com 18 anos, foi aí que começaram as mudanças. Mas até essa fase aí, realmente, a participação foi efetiva ali na cidade, no distrito de Igaraí, né, literalmente trabalhando na roça. E na roça, o que exatamente você mais fazia? Olha, assim, até tem um link importante que a gente faz. O meu primeiro trabalho, naquele momento, não era tão complicado assim, até porque você vivia num distrito, era quase uma fazenda. O meu primeiro trabalho foi lá com 8 anos, 9 anos, o que a gente chamava na época de era um trabalho de encher laminado, era encher saquinhos com a terra preparada para fazer mudas de café. Então, assim, o café já estava no DNA desde criança, já estava aí. Então, assim, eu começava aquilo para a gente naquele momento, parecia uma brincadeira, né? Porque a gente estava ali fazendo aquilo e tudo mais, mas já era trabalho, já tinha uma renda ali. Normalmente, né, a minha mãe, que acompanhava a gente, a mãe naquele momento falou assim, a mãe está indo trabalhar. Não, mas na verdade ela estava ensinando a gente a trabalhar. Né? Eu quero agradecer muito a minha mãe, porque ela fez muito esse papel, essa ponte aí da gente ainda quando criança, dela tá indo para que a gente pudesse ir, para que a gente aprendesse. Como é que sua mãe Vitória. A mãe é viva ainda? Minha mãe é viva Que ainda. legal. Dona Vitória, tá aqui, ó, o Aguinaldo aí com a gente no Pra Frente Podcast. Nós conto com a sua audiência. É importante, né? Tem que deixar um abraço para ela aqui, porque a gente tem que reconhecer essa participação dela aí nessa formação. Sem dúvida. Sabe? Então começava muito cedo. E a partir dali, inclusive essa fazenda que a gente trabalhava, em Igaraí, que era a fazenda na época, né, que era lá, tinha um nome, a fazenda do João Alemão, que é da fazenda, que é do pessoal da família, né, Bodenberg, que ainda está hoje no comando da fazenda lá. Hoje o Roberto, que também chegava a fazer esse trabalho junto com a gente quando ele vinha de férias da Alemanha. Sim. E ele participava junto com a gente lá, mas para ele era mais diversão mesmo, né? E a gente fazia isso. Hoje a gente está aqui trabalhando com café como parceiros, como é que as coisas... Então, assim, deu uma virada muito grande de tudo isso. Essa vinda de vocês para Mococa, veio a família toda? Não? A família toda. A família toda. Sim. Aí você foi estudar na onde? Como é que foi? A partir assim, o primeiro grau foi em Igaraí mesmo, na escola João de Moura Guimarães. A partir daí veio para cá, aí já para fazer o segundo grau, fui fazer o curso técnico em contabilidade no Barreto Coelho, me formei em técnico em contabilidade. Tá? E essa formação também foi muito boa, porque eu trabalhei, a partir daí, trabalhei bastante em algumas empresas, na área administrativa, área comercial, administrativa, tá? E já essa formação, então, foi bastante importante, as coisas começaram a mudar. Né? Claro que isso não aconteceu do dia para a noite, teve algumas outras experiências no meio do caminho. Sim. A vida não muda sozinha, não. Né? Na verdade, a gente tem algumas coisas que, logicamente, elas fazem a gente ter que mudar, né? Mas muito da vida também nossa pode ser mudada através das nossas próprias ações, né? Sim. Que eu sempre falo, principalmente pensamentos. Se a gente não muda pensamento, a gente não muda nossas ações. Se a gente não muda nossas ações, nós não mudamos nossos resultados. Pode parecer uma coisa muito básica, mas eu garanto que isso é muito mais profundo que grande parte das pessoas pode imaginar. Não, realmente, assim, parece um negócio assim, meio, você fala, não, mas isso aí todo mundo fala, mas se você não mudar o que você está fazendo, você não tem como mudar o teu resultado. E mudar, que eu falo, isso mudar, é mudança de pensamento. Com certeza. Não adianta você fazer outra coisa sem ter mudado o teu pensamento. Sim. Essa é uma Precisa começar no pensamento, né? Para virar ação, para virar uma mudança de resultado. Tá. Ô Pedro, a gente pode começar a passar as fotos? Tá, o Aguinaldo, eu brinquei com o Aguinaldo aqui, ó, que é o candidato Aguinaldo, né? Isso é uma brincadeira, que o Aguinaldo não é político, né? Melhor, é político, mas isso aí fica para uma outra história, porque eu tenho uma teoria que todos nós somos políticos e vendedores. Todos nós. Alguns profissionalmente, né? Assumidamente profissionalmente, e outros não assumidos profissionalmente, mas que também na prática o são, né? A gente estava conversando sobre isso, né, meu caro? Nessa trajetória toda, como é que o Sebrae chegou aí nessa história de empreendedorismo e tal? Como é que foi? Onde você estava nesse momento? Porque a gente conversa sobre o Sebrae há muito tempo, né? Sobre essa questão de empreender e tudo mais. Zé, eu comecei esse trabalho, na verdade, quando eu fui com o pessoal de uma confecção, né? Para a incubadora de empresas. Quando surgiu a incubadora lá em 2001, que abriu a incubadora de empresas, nós fomos a primeira empresa a ir
participar da incubadora. Tá? E ali, assim, a gente tinha muito contato através da incubadora com o pessoal, na época não com o Sebrae, tá? Mas na época ali com o pessoal da Fiesp, Ciesp, que era quem patrocinava ali o projeto da incubadora. E a gente passou a ter esse contato ali muito diretamente com eles. Tá? E eu já gostava disso, de uma outra experiência que eu tive com uma pessoa que eu respeito, gosto muito, que é o professor Birola. Isso. Senhor Antônio Carlos Pedrassi. Antônio Carlos Pedrassi. Esse é parceiro de... PhD em informática. Aliás, viu, gente, a pessoa que conhece o Birola, tem uma história muito legal, né? O Birola, ele deve ter 3, 4 anos a mais do que eu só. O Birola foi meu professor na Eletrô. Olha aí, olha só. É mó barato, porque ele dava aula para o pessoal da idade dele. Sim. É mó barato. Era bem diferente. É assim. Não, mas é que lá, essa questão de ser professor, lá atrás, né? Era uma decisão assim, saiu da faculdade, era um caminho normal, natural para muitas pessoas. Sim. Né? Então, e o Birola é um deles. Né? O Birola se formou na Eletrô e depois foi dar aula na Eletrô e está lá até hoje. Sim. Né? Como eu dou aula lá na FATEC, a gente usa, por vezes, as salas da Eletrô, então tenho o prazer de ver o Birola, um abraço, meu caro, sempre, né? Então é muito legal. E o Birola também é empreendedor, trabalhei com ele na JVA Informática, o Birola também é uma pessoa querida. Eu aprendi muito com o Birola na minha passagem pela PhD Informática. Você trabalhou lá também? Trabalhei na PhD Informática. Eu fui vendedor da PhD. Então, assim, eu comecei como aluno, entendeu? Quando surgiu lá o Windows 95, eu estava fazendo curso na PhD Informática. Não, eu vendi curso para PhD. Então, assim, foi uma transformação grande ali, sabe? E, assim, naquele momento, assim, eu gostava muito, me dedicava muito, não gostava de perder as aulas, porque aquilo, assim, eu sentia que aquilo ia me ajudar de alguma forma. Sim. Acreditava nisso, né? Eu fiz o curso, inclusive. Sabe? Só vendia. E ali, assim, foi um aprendizado grande com o Birola como pessoa mesmo, que eu gostava muito desse lado dele, desse dinamismo que o Birola tinha como professor da Eletrô, ele dava aula no Marico Imaculada, tinha PhD em Informática, sabe? Esse dinamismo do Birola, assim, era, sabe, empolgante. Realmente um abraço grande para o Birola aí, que ele me ensinou muita coisa, o olhar dele para tudo isso, sabe, da gente ali naquele momento, a minha primeira experiência da gente toda semana sentar com a equipe lá e conversar o que está acontecendo, o que precisa fazer, o que está dando certo, o que não dá, o que tira, o que acrescenta. Quando você esteve lá, era o Valdir e o Jairo também que estavam juntos? Ou não, já era só o Birola. Tá. Eu estive lá na JVA quando eles fundaram, né? Sim. O Valdir Vitorino, o Jairo, que é professor da Eletrô, né? Foi professor da Eletrô, meu de física. O Jairo tem uma história legal, gente, comigo, né? Que eu sempre, assim, fui um tanto quanto, digamos, fuçado para essa questão de estudo, tá? Até hoje, né? E o Jairo vai passar para a minha história como o único professor da minha história que me deixou de recuperação, porque naquela época ficava. Era diferente. Na Eletrô, naquela época ficava de recuperação. E eu escapei de uns ali que eu imaginava que eu não ia escapar, que era o Mário Amado, o Marião, de Química, meu Deus do céu. Eu falei, não tem jeito. Para mim, eu ia ficar, na verdade, de recuperação com o Mário, com o Marião e Amada, e não com o... E foi uma surpresa. O Jair foi uma surpresa, porque era física. Então, mas fiquei. Eu lembro direitinho. O Jair, se ele chegar... Jair, se eu tiver o prazer aí de ter a tua audiência, não esquecer, mas eu falo isso com muito carinho, tá? Porque a gente não ficava bravo com o professor quando ele fazia isso, não, porque é que a gente não merecia mais do que aquilo mesmo, tá? Tinha esse entendimento, né? Opa, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe disso, né? Porque hoje, né? Eu que sou professor, a gente sabe que a possibilidade de alguém ficar de exame, de recuperação, e principalmente na progressão continuada, praticamente fez com que ninguém mais bombasse de ano, né? Sim. Que é o termo que a gente usava na época, né? É verdade. E eu, particularmente, como educador, né? Eu me dou o direito de falar isso, eu, particularmente, sou contra, né? Para mim, os alunos tinham que, caso não desempenhassem num patamar mínimo, deveriam realmente fazer novamente aquela... Eu acredito também nesse olhar aí. Mas como eu disse, é uma opinião pessoal minha, né? A gente falou de Sebrae, de empreendedorismo, tá? Que é uma questão importante. Que hora que você pode passar para a gente aqui, Pedro? Essa hora que
vamos lá, empreendedorismo, aí a gente já está numa questão prática, né? Sim. A Inovart já está há quanto tempo no mercado? A Inovart começou em 2009. Né? 2009, então 2009. Nós já estamos falando em 7 anos já. Entendeu? Estamos falando em 7 anos. 17. 17 anos. 17 Olha, esqueci anos. um. É. Tá? Então, mas foi assim, justamente esse trabalho, quando a gente estava na incubadora, que nós ficamos o período da incubadora, que tem um período, né, que você acaba ficando ali. Pode depois ficar, que né? você pode ficar, depois você acaba saindo. E nesse momento, ali eu percebi como... Eu aprendo, escuto, até hoje a gente escuta muito isso, né, nas oficinas, nas consultorias, nas palestras, nos eventos do Sebrae, né, que empreender é você solucionar uma dor. Sim. É você identificar e buscar solução para aquilo. E ali, naquele momento, já participando de algumas consultorias, não era naquele momento ainda do Sebrae, mas já participando ali também já tinha esse ponto de vista, já aprendia isso, através dos consultores da Fiesp e tudo mais, que acompanhavam a gente lá, e já tinha esse entendimento, e ali eu percebi que a gente tinha essa dor. A própria confecção que a gente trabalhava ali, a gente já tinha essa dor, assim, precisávamos de um trabalho de estamparia naquele momento para atender, e a gente não tinha, tá? A gente não conseguia isso, né, com efetividade. Fazer uso aqui de um dos brindes produzidos pela Inovart, ao vivo e a cores, né, do pessoal, que é importante, né, meu cara? Isso são várias possibilidades, né, que o mercado de brindes dá para, obviamente, para o empresário, profissional liberal, né? Sim. E, obviamente, qualquer evento, né? Qualquer evento, para tudo. Tá? Esse é um mercado realmente, eu considero... gente, assim, né, quem me conhece sabe que eu estou no ambiente de negócios é o chamado desde sempre, né? Na verdade, eu estou desde os meus 17 anos, com pouquíssimos espaços, né, onde, na verdade, eu não estava empreendendo, pouquíssimos, né? Então, basicamente, a minha carreira profissional foi como empreendedor, empresário, prestador de serviço, né? Então, esse é um ambiente que me é familiar e que me é também muito caro, né? Muito apaixonante, na verdade, né? E assim, paixão passa, viu, gente? Agora, para você ficar no tal do comércio, no tal de empreendedorismo, você precisa ter amor por ele, senão não tem como, né? Concordo. Essa é uma questão fundamental. Tendo amor, aí os percalços fazem parte do caminho com mais naturalidade, né? Que a gente sabe que... Eu tenho uma teoria, né? A teoria da roda gigante, que é onde que várias pessoas que me conhecem de perto sabem que eu falo isso, falo nas minhas aulas na FATEC, falo nos meus treinamentos corporativos, também falo muito conversando com as pessoas, que a vida é uma roda gigante, né? Uma hora a gente vai estar em cima, outra hora a gente vai estar no meio, outra hora vai estar embaixo, de repente a gente volta para o meio, de repente a gente vai de uma vez para cima, né? Tem fases. Tem fases, e isso, que eu sempre falo, tem certas coisas que são da natureza humana. A gente pode programar, planejar, seja, né, da melhor forma possível, né? Mas a que eu sempre falo, a vida não é uma lógica cartesiana, né? Ou seja, cartesiana, ela não é reta, ela não é totalmente previsível, né? Então é por isso que eu sempre me refiro a isso, para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade, né, nos momentos de intranquilidade. São muitas variáveis, né, nesse caminho. E se você quiser empreender, pessoal, você que é mais jovem, ou obviamente uma pessoa mais madura, mas que quer empreender, só tem essa dimensão, né, que realmente o ambiente de negócios ele é desafiador, ele exige... Eu garanto para vocês que eu trabalho muito mais do que um CLT, né? Isso não é nenhum mérito nem demérito, só é a realidade, né? Essa é a grande verdade, que as pessoas imaginam, vai empreender, vai ficar rico e vai para a praia toda hora, né? Isso pode até acontecer com alguns, mas você pode, estatisticamente, longe disso, na parte prática. Não é tão simples. Não, em absoluto, né? Mas é o que eu falo, né? Primeiro você se apaixona, aí depois, se você conseguir amar, aí você vai levar isso para a vida toda, né? Esse todo, é o que eu estou te falando, esse olhar que eu tive ali de entender essa dor, acabou me levando a buscar de que forma que eu entendo isso, porque ali, naquele momento, até ali, eu estava como CLT, no trabalho ali junto e tudo, e a partir daí, identificando isso, eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Foi onde começamos, em 2008, as ideias da Inovart.
Tá, e aí foi caminhando nesse processo. Eu entrei, aí fui buscar Sebrae, porque aí eu estava independente, aí era por minha conta. Aí é aquele negócio de você fazer o seu dia todo dia, acabou a incubadora. Aí ali estava, né, por minha conta, nós chegamos a trabalhar ali nessa estamparia na época, né, que naquele momento era uma estamparia de têxtil. Sim, né? Era só estamparia. O famoso silk screen? Silk screen. Começamos ali, a gente chegou a trabalhar com... trabalhávamos, eu, minha esposa, mais 6 pessoas ali. Né? É berço que fala? Berço. A gente tinha 120 berços. Caramba! Um espaço de... eu saí da empresa para montar a estamparia, assim, naquele momento eu acho que, assim, eu passei por cima de um monte de coisa, porque eu aluguei um espaço de 200 metros quadrados, o meu primeiro aluguel ali foi um barracão de 200 metros quadrados. Na época eu tinha 24 berços, chegamos a ter 120 depois, ter 6 pessoas trabalhando com a gente. Mas assim, eu fui lá, assim, eu estava acreditando muito que aquilo era possível, que ia dar certo, que ia ficar bom. E começamos ali a trabalhar nesse formato, fui buscar então o Sebrae para dar esse apoio, porque eu estava ali, né, como eu estou falando, por minha conta, e foi uma parceria muito boa a partir daí. Tá? Fiz vários cursos, sim, sem imaginar. Acompanha o teu trabalho faz tempo, né? Sebrae, você sabe disso, que o trabalho ali junto ao Sebrae é constante, né? Inclusive até hoje, né? Eu brinco com... O pessoal fala que eu sou entusiasta do Sebrae, mas eu acredito muito no trabalho do Sebrae, porque o Sebrae me deu uma base muito boa de desenvolvimento. A questão é o seguinte, né? A gente está falando do Sebrae, mas pode falar de toda e qualquer instituição, seja uma escola, seja uma faculdade, seja um curso técnico, seja um curso de fim de semana, um curso à noite, seja um curso pela internet, um EAD, seja o que for, que é o seguinte, é capacitação. Estrutura, verdade. Ciência, né? É isso que por isso que eu falo que é da importância do estudo do conhecimento, né? Então, muito legal. Isso foi muito bom. Né? Antes da gente ir para a atualidade aqui do teu trabalho lá no Contour, eu queria que você, obviamente, né? A gente vai deixar, seguramente o Pedro vai estar colocando aí nas nossas publicações que vão ao ar, divulgando o Pra Frente, obviamente marcando a Inovarte, tá? Mas mostrar um pouquinho daquilo que é possível fazer, né? Como eu disse, né? Brinde para mim é todo e qualquer público, né? Mas a gente está aqui com copos, a gente está aqui com uma agenda, né? Isso. A gente está provavelmente com um abridor de garrafas, estamos isso, né? Aí, estamos aí com um abridor de garrafa, chaveiro, estamos com uma bag, né? Uma bag que deve ter tudo a mini tamanho, ecobag. Né? A mini ecobag, tá aí, ó. Inclusive já com o símbolo do turismo de Mococa. Do símbolo do turismo de Mococa. E assim, né, pratos, a gente tem a linha ecológica, que são as ecobags, mini ecobags, copo, fibra de bambu que a gente consegue, isso aqui ecológico também, a gente tem essa linha aí de ecológico. Nós fica a dica aí para o nosso público, né, que é que eu sempre falo, brinde não é só para empresário, hein, gente, brinde é para todo e qualquer negócio, instituição, organização que queira divulgar a sua marca, né, sem dúvida nenhuma. Se você analisar o mercado de brinde, o estudo que eu tenho assim mais em mãos, que eu te falo, o mercado de brinde de 2024 gerou um faturamento aí no Brasil de mais de 3 bilhões de reais. Mais de 3 bilhões. E o detalhe é assim, que da parte de brindes com personalização, que é o segmento que eu atuo, representa 5% desse mercado, mas é 5% de 3 bilhões. Sim, que é significativo, né? Você está entendendo? Então, assim, a porcentagem é pequena, mas o número é muito bom. Viu, pessoal, aí da rede, nós estamos aqui, ó, tem um bisbilhoteiro ali, um moço ali que chama Zé Acácio, aqui no lado direito aqui, que a gente teve na inauguração do Totem lá, né? Realmente, Eu Amo Mococa, tivemos lá a satisfação de participar, né? E independente, quem me conhece sabe que eu não me envolvo com política partidária, então o meu negócio é simplesmente fomentar o ambiente de negócios, né? O empreendedorismo, aí sim, aí é a minha praia, né? A educação, principalmente, o conhecimento e o autoconhecimento, né? Que é uma das minhas bandeiras de vida. Então, o pessoal fica aí a Inovarte Mococa, né? Não tem underline, não tem nada, viu, pessoal? Tá ali direto ali, tá? Para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Aguinaldo e da Inovarte, tá? E a gente vai agora, Aguinaldo, falar desse novo desafio, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Que a gente se propõe a desafios sempre, né? E, logicamente, a gente também já conversa sobre isso faz tempo. E Mococa
Aí, aliás, nesse quesito, apesar de ser um mocoquense da gema, né, literalmente, né, tenho a maior parte da minha vida aqui, um carinho todo especial, sem dúvida nenhuma, mas esse trabalho, eu quero que, para aquele que está assistindo a gente, mas não sabe exatamente o que o Contour faz, o que o Contour promove, qual que é essa estrutura, né? Sim. E o que ele pretende, o que ele faz, o que ele pretende fazer, para o pessoal, obviamente, também acompanhar a página do Contour, gente. Aqui, independente, aqui a gente não está falando de negócio, a gente está falando de promover algo que traz divisas, que traz reconhecimento, divisas que a gente fala é grana mesmo, viu, gente? É um mercado que a gente precisa ter alternativas, né? Eu sempre falo, como eu sou um profissional da área de negócios, eu sempre falo que muita gente, né, continua com a questão, a internet, duas coisas. A internet, ela mudou o conceito do varejo, né, para todo sempre, amém. Não dá mais para, obviamente, a gente pensar em outra coisa. E quem vai também estar dentro desse processo é a inteligência artificial. Sim. Então, na verdade, e a coisa, viu, gente, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta para ajudar as pessoas que já são, que eu sempre falo, entendem bastante do mercado onde elas atuam, para amplificar isso, tá? Para se tornar mais produtivo e tal. Às vezes eu até publico muitas vezes ali nas minhas redes sociais insights sobre a inteligência artificial. Os meus alunos, então, da FATEC, eles já devem falar assim, meu Deus do céu, lá mesmo já caixa de novo com esse negócio. Mas faço questão, porque a inteligência artificial, ela não é exatamente uma redutora de custos, né? Se a gente for pegar do ponto de vista só, eu quero cortar custo, sem, logicamente, capacitar as pessoas que estão. Entender que na IA, na verdade, é para você ampliar os seus negócios, não é para você simplesmente cortar custos dos seus negócios, né? São questões. Então, você usa a IA para alavancar os seus negócios, né? E aí sim, o que eu falo que no mercado de trabalho, pessoas que não utilizarem a IA para, logicamente, terem no desenvolvimento da sua carreira mais essa habilidade, aí sim, né, Zé? É incremento. Agora, se você falar assim, não, a IA vai roubar meu emprego. Não, mas vai sim, mas aí é rápido. Tá? Agora, a IA pode me manter empregável em alto nível. Verdade também. Vai depender de como você vai trabalhar com isso, como você vai analisar isso. Esteja preparado, esteja capacitado, porque esse desafio realmente existe, ele está aí, não tem como fugir. Exato. Então, se capacite para isso, para que você esteja preparado para... Então, fala um pouquinho do seu trabalho aí, do Contour, principalmente, qual que é, obviamente, a função do Conselho Consultivo. Então, assim, isso também, você vê, foi uma outra identificação que eu tive quando eu estava participando na Feira da Mata, que nós tínhamos a Feira da Mata no Campo do Rádio. Isso. Tá? E assim, participando ali, eu tive a percepção ali de que quando nós tínhamos a presença de turistas na cidade, o volume de vendas, principalmente artesanato, que era o foco principal da feira naquele momento, o volume era muito alto, crescia muito. Tá? Então eu comecei a olhar aquilo e falei, de que forma que a gente pode fazer para mostrar isso de uma forma mais efetiva? Sim. Foi onde eu fui buscar a Secretaria de Cultura e Turismo e ter essa informação do conselho que existia voltado para isso. Tinha um trabalho começando a ser desenvolvido ali, né, que hoje a gente está amadurecendo, inclusive. Mas ali, naquele momento, eu fui participar para trazer, justamente, fazer essa ponte. O que a feira poderia oferecer para o conselho, o que o conselho poderia efetivamente levar para a feira e transformar isso em realidade lá. Porque eu vivia isso lá, eu entendia que funcionava. Tá? Eu já acreditava nisso ali. Então, essa identificação que acabou me levando a participar. Inclusive, assim, eu não tinha uma cadeira no conselho, eu fui participar como sociedade civil interessada em desenvolver o trabalho. E ali eu fui participando de todas as reuniões, depois automaticamente a gente começou a levar uma representação da feira, não só da Feira da Mata, mas de outras feiras, para as feiras regionais de artesanato da região turística que nós fazemos parte, né? Na Mococa está incluída, que é a Raízes do Campo.
E ali também a gente via que tinha um trabalho, Mococa era muito bem vista, muito bem quista, né, nessa região. Porque nós tínhamos um trabalho ali de identidade com artesanato, a identidade local, um trabalho muito bonito, referência. Inclusive o Sebrae fala isso, que Mococa ainda é uma referência de trabalho de artesanato com identidade nas 20 cidades que o Sebrae atende aqui na nossa região. Então nós temos ainda essa referência. E ali a gente começou a participar e tudo mais, e fui me envolvendo. E chegou agora a setembro de 2025, tivemos uma renovação da diretoria do Conselho e então eu recebi a indicação para assumir a frente desse trabalho, né, como presidente, para estar como presidente. E teve uma aceitação positiva, unânime ali do grupo para isso. E a partir daí nós estamos no desenvolvimento desse trabalho, a gente criamos aí a página do Conselho, que não existia. Ah, não sabia, legal. Né, foi criada a partir aí Vamos seguir a contorno, pessoal. Importante aí para, logicamente, não só para o desenvolvimento do trabalho do Aguinaldo, mas para o desenvolvimento do turismo em Mococa, tá? Fundamental. Porque isso é fundamental para todos nós. Às vezes a gente fala Mococa, gente, mas nós estamos falando para todo mundo, né? Para todo mundo não, é muito, hein, Zé Cássio? Para todo o planeta Terra, seguramente, né? Através do YouTube, né? E então é importante que toda e qualquer cidade, né, que tenha uma vocação turística, né? Sim. Mococa, seguramente, né? Mococa, olha que eu já andei um pouquinho, né? Eu sempre falo, o Centro Histórico de Mococa deve ser uma das coisas mais representativas do ponto de vista arquitetônico, né, que nós temos no Brasil. Um negócio muito sério. Segundo, né? Para te dar uma informação bem atualizada, o evento do SESC que nós tivemos aqui há 15 dias, eu estive conversando com a liderança do SESC que estava presente, e a informação que eu tive é que das 40 cidades que o SESC atende na região, o Centro Histórico de Mococa é o de maior referência em termos de padrão, em termos de conservação, em termos de beleza. Realmente. Então, assim, eu acho que quanto a isso... Isso é uma opinião pessoal minha, que talvez você está falando aí, que são corroborada por... né, foi essa informação que eu recebi da liderança do SESC. Para quem, obviamente, conhece muito mais locais aqui na região, né? Então, e, logicamente, não só isso, e com outras atrações aí e tal. Então, aí é importante... Mas vamos falar de uma coisa prática, né, que eu sempre falo, né, que são duas. Aliás, vamos falar de duas coisas, tá? A gente você deu obviamente, apresentou o que é o Contour, o teu trabalho, tá bom? Aliás, quem está lá com você? Pessoas, obviamente, que estão... Hoje o conselho ele é formado, assim, são 12 cadeiras no conselho. 4 do poder público, sim, tá? E 8 da iniciativa privada, tá? Porque o objetivo principal do Contour é fazer justamente essa governança, de trazer o poder público, a iniciativa privada, o terceiro setor, as entidades, né? Para colocar todos na mesma mesa e fazer essa articulação aí com todo mundo, para poder desenvolver esse trabalho com a participação de todo mundo, porque a importância da iniciativa privada é total no desenvolvimento do turismo. Não dá para a gente desenvolver turismo contando simplesmente com o poder público. Sim. O turismo acontece, de fato, na iniciativa privada, tá? Porque se o turista chega aqui, ele vai ficar num hotel da iniciativa privada, o comércio, iniciativa privada. Então, assim, o restaurante... Questão de ordem prática. Então, assim, essa cadeia toda é da iniciativa privada. Tá? Então, a participação efetiva do poder público é importante, porque a gente precisa estar ali, né, conectado, tá? Porque muitas das coisas são institucionais. O turismo, eu vejo que o turismo não é só lazer, é uma estratégia econômica, né? Justamente. E aí que está o grande X da equação. E estratégia exige planejamento, exige um entendimento da importância disso. Justamente. E saber que as coisas não acontecem sozinhas, né? Eu tenho colocado isso de uma forma bem constante no conselho, a partir né, desse papel aí que eu assumi de estar à frente, que é o seguinte: o turismo, ele é lazer do ponto de vista do turista. Sim. Você está entendendo? O turismo, ele é bacana, é legal, mas do ponto de vista da cidade, do ponto de vista da iniciativa privada, estratégia econômica. É desenvolvimento de negócio. É isso. Isso que então, eu tenho falado, inclusive, no nosso legislativo, tenho colocado isso para os vereadores terem esse entendimento de parar de olhar que, o turismo é lazer, então se sobrar alguma coisa, eu acho que não, eu acho que esse olhar está errado. Não, está errado isso. Eu não tenho nem como... Até porque o
turismo, assim, ele é transversal, ele passa por todas as secretarias do nosso poder público. Você está entendendo? Ele precisa estar passando por tudo isso. Então, ele não é lazer, ele é desenvolvimento. E nós precisamos ter esse entendimento. Hoje, eu acredito que nós estamos tendo um olhar mais efetivo nesse sentido, de que o turismo é desenvolvimento, que precisa ser feito de uma forma muito séria, tá? Porque é claro que as prioridades, saúde, educação, segurança e tudo mais, mas o turismo precisa estar junto com isso. Logicamente, gente, esse programa é gravado, mas seguramente, né? Por exemplo, nós vamos ter essa semana um festival de blues em Mococa, tá? Aí eu fico pensando, mas quem é que fora os organizadores estão divulgando isso? Exatamente. Por quê? Mas a maioria das pessoas não gosta de blues, mas eu garanto que se você fizer um trabalho regional em cima de um tipo de evento como esse, seguramente você vai atrair muita gente. Sim. Tá? E aí que entra o transversal, né? Aí você vai ver, você vai ter, logicamente, os guardadores de carro vão se beneficiar disso, do pessoal que vai vir de fora. Mas por quê? Porque todo mundo precisa se virar de alguma forma, né, para trabalhar. Vamos lá, quem mais? O pessoal de lazer, o pessoal de hotel, né? Que todo mundo, os supermercados, o shopping, né? A gastronomia, então nem se fala, né? O pessoal que vende sorvete. E vai embora, né? Ele roda toda, exato. Né? Ele gira tudo isso. Ele gira tudo isso. Precisa ter esse entendimento do valor desse desenvolvimento. Precisamos parar de olhar simplesmente turismo, lazer. Não, ele vai ser lazer sim, do ponto de vista seu, quando você estiver no papel de turista, aí é lazer. No nosso ponto de vista aqui, como receptivo de turismo, isso é desenvolvimento. Vou até falar isso para você agora, não foi à toa, porque, por exemplo, né, até quem está fazendo trabalho de divulgação desse festival de blues, né? É o Pedro aqui, o Adu, e independente disso, né? O Rafa, o pessoal da Maloca também. Eu estou falando porque é o seguinte, tá? Fica tranquilo, pessoal, que a gente não ganha nada para isso, não. É questão porque o interesse nosso é desenvolvimento mesmo, né? Sim. Então, estou dando uma dica para você até de colocar, por exemplo, esse festival aqui, porque é uma coisa importante. Então, ele tem esse poder também, desde que divulgado adequadamente. Não, eu falo para você, eu falo para quem trabalha com esse tipo de coisa. Tem um evento, às vezes, faça uma postagem, faz uma collab lá com o Turma Coca, que a gente vai estar repostando isso, vai estar colocando lá, vai entrar na página. Porque eu acho que o objetivo é esse, nós precisamos mostrar isso, aqui, é que eu falo para você, porque senão a gente vai ficar sempre na mesmice, né? E não vai entender que isso tem a ver com o turismo, isso que eu quero dizer. Sim. Tá? Isso tem a ver também com o turismo, né? Não só, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas é uma forma de você, obviamente, trazer um público diferente para a cidade. Porque a partir do momento que você tem um evento e você divulga isso de forma regional, você traz as pessoas da região para cá, essas pessoas vão consumir aqui. Isso, como eu disse, né? A gente está em Mococa, viu, gente? Interior de São Paulo, tá? Nós estamos aqui no leste paulista, na chamada região conhecida como Amogiana, né? Mas, logicamente, que todo mundo que gosta, né, a gente está divulgando aqui a página do Contour, para vocês, obviamente, que estão em outro lugar aqui do estado, outro lugar do Brasil, que também entrem na página da Contour e, caso tenha algum interesse em algum evento, né, promovido aqui na cidade, vai ficar sabendo pela página e, obviamente, também nos conhecer aqui, e aí sim, aproveitar para conhecer aí os casarões, a zona rural aqui, que tem bastante, obviamente, locais para serem visitados, né? Muito. Mococa hoje é um centro de gastronomia interessante, né? É um centro de lazer interessante. Então, fica aqui o convite, né, para o pessoal que, obviamente, não é daqui. Deixando um ponto aqui, que a partir do momento que, assim, que nós começamos a fazer essa renovação do conselho, né, que é fundamentalmente formado pela iniciativa privada, que é fundamental que isso aconteça, tá? A gente trabalhando, assim, basicamente com alguns pilares, por exemplo, o turismo histórico, nós temos aqui o nosso centro histórico maravilhoso, o turismo rural, como você acabou de falar, temos aí as fazendas, nós estamos, inclusive, desenvolvendo alguns roteiros aí rurais, para que possa estar acontecendo, tá? Nós temos o turismo gastronômico, tá?
e também o turismo cultural e religioso. Então, são assim, basicamente, são 4 pilares que a gente vem colocando para que a gente, em cima disso, a gente possa construir todo esse trabalho de desenvolvimento desse turismo que é fundamental. Como eu disse, né, o Pra Frente, entre os assuntos que a gente trata, né, são de desenvolvimento, né? Afinal, o desenvolvimento é a nossa vibe. Esse aqui, quem me acompanha aí nas redes sociais, sabe que o Zé Acácio termina todas as publicações dele justamente com essa frase, porque desenvolvimento é fazer as coisas girarem, é dinamismo que gera prosperidade, que gera desenvolvimento financeiro, desenvolvimento econômico. Sim. E por isso que, sabe como é que chama esse programa aqui? É o Pra Frente Podcast. É por causa disso, exatamente, né? Isso não é à toa, né? Então tem uma história toda da minha vida, né? Que move, na verdade, a alma desse programa aqui. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas é verdade mesmo, por isso que o desenvolvimento para nós é muito importante. Nesse sentido, Zé, como você falou, né? Só para falar mais um ponto importante aqui, que eu gostaria muito que as pessoas tivessem esse entendimento. Porque a gente tem desenvolvido um trabalho aí, muitas pessoas, você já conhece bem isso, muitas pessoas já devem ter ouvido falar do MIT, Município de Interesse Turístico. Sim, aliás, né? Está muito sendo colocado isso, está sendo falado. Esse é um processo de construção. Nós estamos aí desde 2023 desenvolvendo esse trabalho, não é simples. Não é simples. Então, essa construção envolve a inauguração, por exemplo, de um letreiro, Eu Amo Mococa, tá? Que foi inaugurado lá, totalmente patrocinado pela iniciativa privada. Tá? Eu acredito até, isso aqui é na Feira do Empreendedor, que vocês participaram, né, no ano passado. Pedro, passa mais uma aqui para a gente, deixa eu ver onde que nós estamos aqui, por gentileza. Sim, fala aí sobre eu tive lá na inauguração, né, como eu disse, né? Então, estamos lá na Praça do Rosário, talvez um dos locais mais bonitos, né, representativos aqui, históricos, né? Eu sempre falo que eu fiquei sabendo pelo meu entrevistado, o Leonardo Falarino Belotti, que a antiga igreja matriz de Mococa era justamente antes de ser construída a igreja do Nós Rosário. Consideramos essa praça aí o Marco Zero, né? Esse é o Marco Zero de Mococa, porque inicialmente todo o movimento começava juntamente com uma capela. Então ali foi onde tudo começou de fato e cresceu nesse entorno. Então esse é o nosso Marco Zero. O pessoal de fora aí que vai assistir o Pra Frente Podcast, gente, aquela igreja que está ali atrás, que é a igreja do Rosário, sinceramente, para quem gosta de arquitetura barroca, talvez seja um dos grandes referências aqui da cidade de Mococa. Compensa a visita, tá? Aqui perto aqui do Mercado Municipal, no centro, você vai andar um quarteirão, você vai estar no centro histórico, né? Que quarteirão? É ali mesmo, né? Faz parte do nosso centro histórico. Já faz parte do centro histórico ali. Mococa tem seguramente aí uns 4, 5 quarteirões aqui no centro, em torno da Igreja do Rosário e da Igreja Matriz, gente, que é bonito pra caramba. Demais, demais. Então, a ideia foi justamente essa, colocar esse letreiro aí. A inauguração disso faz parte de um desses critérios que a gente precisa atender para o MIT, que são vários. Um posto de informações turísticas que hoje nós não tínhamos, hoje nós temos justamente junto com a Casa de Cultura, funcionando lá. Nós queremos melhorar, inclusive, esse posto de informações turísticas, tá? A sinalização turística, que é algo fundamental, é um dos critérios mais importantes para que a gente tenha esse reconhecimento de MIT. Essa sinalização turística são essas placas marrons que estão aí pela rua. Foi feita uma etapa, está vindo mais uma etapa aí que vai ser instalado. Então, todos esses pontos, Zé, são fundamentais, são critérios para que a gente consiga ter o reconhecimento de MIT. Esse reconhecimento de MIT, ele acaba trazendo um valor considerável para investimento no turismo da nossa cidade todo ano. Como eu disse, eu não me envolvo em política partidária, mas sei da importância da política e dos políticos, né? Então fica aí uma dica, né, para obviamente que os nossos políticos que obviamente que estão militando aí profissionalmente,
levem isso como uma questão muito importante aí para Mococa, né? Desenvolvimento mesmo. Nós estamos num momento aí importante de tudo isso. Você que é de Mococa, que ainda não tirou a foto lá, né? E eu tive na inauguração, então tenho meus registros lá. Você que é de Mococa, quiser, obviamente, ter aí uma lembrança da cidade, e você que não é de Mococa e quiser colocar ali a sua face ali também, né? Ali no coração de Mococa, fica aí o nosso convite, tá? Para frente, como o caro Aguinaldo Balestre está chegando ao fim, eu quero agradecer ao Escritório Contábil Bernardino, né? Pelo apoio ao nosso projeto, né? Que é muito importante. Se você não fez seu imposto de renda aí, fica aí uma dica e tanto pela seriedade e competência lá do Escritório Contábil Bernardino. A Banfix Consultoria, os treinamentos corporativos HFix, aos painéis de LED da Communication no centro e na Coab 2, fica aqui o meu convite para se juntar a nós, também a do Propaganda Design do meu amigo Pedro Berti, invista no desenvolvimento da sua marca, na promoção da sua marca com a Du e procura o Pedro Berti, está aqui, o Pedro faz parte do projeto, então você vai ter, obviamente, aqui como entrar em contato com ele através das redes sociais, tá bom? Fica aqui e pode falar diretamente comigo também, sem dúvida nenhuma, com o maior prazer. Essa foi a edição 14, já encaramos a edição 14 do Pra Frente Podcast, muito, muito legal, uma satisfação e tanto. Então, empreendedorismo, artes, cultura, terceiro setor, negócio, tudo que é ligado a desenvolvimento, toda semana aqui no Pra Frente Podcast. Logo, logo nós vamos estar com o professor Adriano, que é diretor da FATEC Mococa, fazendo a divulgação dos cursos, né, de ensino superior. Né? Aliás, muita gente não sabe, hein, gente? Eu sou professor na FATEC. Muita gente não sabe que a FATEC é curso superior, não é curso técnico, tal. É que talvez, acho que por causa da proximidade que a Eletrô de cá e que a Industrial de cá, né? E a FATEC no meio, parece uma coisa só, né? Médio técnico profissionalizante na Eletrô. Aí você tem ensino médio técnico profissionalizante na Industrial, né? Principalmente na área de gestão, negócios, aqui na Eletrô na área técnica, e a FATEC, com seus cursos que a gente vai estar trazendo semana que vem, junto com o coordenador geral da FATEC, o professor Adriano, né? Foi o meu tá, vai estar aqui, tá? Aguinaldo, minha gratidão pela presença, de ter colocado aí, obviamente, um pouquinho do teu trabalho e também o trabalho no Contour, que é muito importante socialmente e economicamente para a cidade, tá? Fica à vontade se você quiser, obviamente, fazer alguma referência a alguma pessoa que queira, fica à vontade aqui na câmera. E Zé, eu quero te agradecer aqui pela oportunidade de estar falando sobre tudo isso, de estar mostrando tudo isso, de estar desenvolvendo, né, que desse trabalho que está sendo desenvolvido, que está em construção. E assim, eu quero deixar com você aqui um convite aqui do Festival do Café, que vai acontecer. Vamos mostrar aqui para o nosso público, está aqui, pessoal. É a data 15, 16 e 17 de maio, na Praça da Matriz. Já, né? Neste mês de maio, o pessoal está aqui, tá? O pessoal, obviamente, não só participar, né? E também o pessoal que é empresário, obviamente, está aqui uma oportunidade para ajudar e fazer tudo isso. Na prática, tudo que a gente está falando aqui que é importante para a cidade, tá? Tá aqui, é só procurar o Aguinaldo, o Contour, né? Seguramente está aí uma dica e tanto. Eu falo, né? Se Deus quiser, literalmente estarei lá. Estaremos tentando fazer uma terceira edição aí para realmente fazer a diferença aí nesse evento. Eu convido todo mundo que queira participar. Vai ser um negócio muito bonito. Vamos aqui, ó. O terceiro Festival do Café, pessoal, tem apoio da Prefeitura Municipal de Mococa, da Secretaria de Cultura e Turismo, do Contour, seguramente, do Sebrae e da Associação Comercial e Industrial de Mococa, né, presidida pelo Paulo Belotti. Nós tivemos aqui com a Poliana Porto, também aqui no... valeu, Paulo, foi muito legal aí o nosso bate-papo, né? Ela que é secretária executiva
lá e seguramente também vai estar participando aí Faz um excelente trabalho. Sem dúvida nenhuma, sou suspeito que eu sou fã da Poli. Tá? Muito obrigado, Tá? Zé. Então, um abraço para todo mundo. Quero deixar um abraço pro pessoal do conselho aí, que eu estou aqui representando todo esse grupo, tá? Fazendo essa ponte aí de representar todo mundo. Quero te agradecer mais uma vez aí por essa oportunidade. Com certeza teremos novidades em breve para a gente poder estar conversando mais. Bem legal. Gratidão, muito obrigado, cara. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Pra Frente, o podcast que gera mais negócios.